Vitória acordou muito assustada. E ela não entendia o que estava acontecendo e aquele som angustiante produzido pelas máquinas ao seu redor lhe deu um grande sentimento de incerteza. E quando olhou para o filho que estava acamado ao lado dela, deu um grito alto que foi ouvido por todos no estabelecimento. O rosto dele estava muito pálido e seus lábios estavam adquirindo uma cor acinzentada e sombria. Foi então que Vitória percebeu que tal som estridente foi produzido pelas máquinas às quais o seu amado David estava conectado e que havia parado de respirar. A mulher, desesperada, segurou o rosto de seu filho enquanto ela soluçava e pedia a Deus que lhe concedesse um milagre, já que seu filho não respondia às suas palavras. Victoria, com o coração partido e desesperada, saiu do quarto onde estava e correu pelos corredores do hospital em busca de um médico para socorrer o seu amado David. Os médicos locais imediatamente começaram a trabalhar. Alguns minutos depois, a mulher teve que ver por uma pequena janela enquanto todo o pessoal médico fazia tudo ao seu alcance para reanimar o seu filhinho. A pobre Vitória se recusou a acreditar no que estava acontecendo dentro daquele lugar horrível. Chocada com o que estava acontecendo, ela colocou as mãos na cabeça. Naquela época, a mulher se culpava pela situação em que se encontrava o seu amado David. Ela percebeu muito tarde o que estava acontecendo na vida de seu filho, que estava por um fio. Algum tempo atrás, Vitória se preocupava muito com status e com dinheiro. E quando conheceu Miguel, ela só se preocupava com as coisas materiais e com o futuro brilhante que ele poderia lhe proporcionar. Ele era um homem conhecido e tinha uma empresa de pesca que estava no auge. O contrário de seu irmão, Samuel, com quem ela namorava na época. Infelizmente, o jovem era um ninguém que não havia conquistado nada ao longo da vida, mas estava estudando para um dia ser o médico da família. Mas dificilmente conseguiria dinheiro para ir à universidade. Os irmãos cresceram separados desde que seus pais se divorciaram quando eram crianças. Então, eles não saíam muito e tinham vidas extremamente difíceis. Vitória se apaixonou loucamente por Samuel, pelo seu jeito de ser, sempre tão carinhoso, meigo e atencioso com ela. Mas naquele momento, ela pensou que tinha se enganado ao escolhê-lo, já que ele não tinha nada para lhe oferecer, enquanto Miguel poderia tirá-la daquela situação ruim que se encontrava e poderia lhe proporcionar uma vida dos sonhos. Com o passar do tempo, a moça avaliou muito bem o que era melhor para ela e partiu para conquistar o irmão do namorado. Miguel seria o marido perfeito. Ele era tão lindo quanto seu amado Samuel, e embora sentisse uma forte ligação com o namorado, dizia a si mesma que não dava para viver apenas com amor. Então, sem pensar muito, foi para o lado do cunhado. Com seu grande charme e simpatia, a mulher conseguiu ter o cunhado na palma da mão. Em questão de alguns meses, ela saía com Miguel para vários lugares, e tudo sob o nariz de Samuel, que se dedicava todo o seu tempo aos estudos para que um dia pudesse dar à sua amada esperança, a vida que ela merecia. Então, no momento menos esperado, a menina convence Miguel de que deveriam fugir juntos, indo para bem longe da cidade onde estavam. A única coisa que Vitória deixou foi um bilhete que dizia: "Nem tente me procurar. Agora vou ter a vida que você poderia nunca me dar. O seu irmão é um homem muito bem-sucedido e está disposto a me fazer feliz. Não é alguém como você, um ninguém que nunca vai me ajudar a realizar os meus sonhos." Quando Samuel leu o bilhete que a sua amada lhe havia deixado, seu coração se partiu. Foi muito difícil para ele aceitar o abandono da mulher que amava loucamente, mas ele estava capaz de enfrentar aquela situação. Bem, ele não queria enfrentar o seu irmão por aquela mulher que mostrou a ele que ela não o queria. Por outro lado, Miguel se sentiu como um vencedor por ter tirado a mulher de seu irmão. Era uma conquista e tanto para ele, porque sempre teve inveja dele. Miguel cresceu sentindo um forte ressentimento por seu irmão Samuel, que teve tudo o que quis um dia. E isso foi amor e a compreensão de sua mãe, algo que ele nunca poderia desfrutar. Em vez disso, ele só recebeu maus tratos de seu pai. Sendo criado a mãos duras por muito tempo, seu pai foi capaz de fazer coisas imperdoáveis com ele quando ainda era um garotinho. Com isso, Miguel queria encontrar uma maneira de fazê-lo sentir toda a infelicidade que sentiu a vida toda, e que a melhor maneira de fazer isso do que roubar a sua amada namorada
que fugiu alegremente com ele, deixando Samuel sozinho. Alguns dias depois dessa façanha, Vitória começou a sentir mudanças em seu corpo, algo que a surpreendeu, e finalmente, depois de fazer um teste de gravidez, ela confirmou o que mais temia. Ela havia engravidado, mas esse filho não poderia ser de Miguel, pois eles não haviam tido relações íntimas ainda. A jovem não teve escolha, a não ser confessar a descoberta a Miguel, que ao saber que carregava no ventre o filho de seu irmão, sorriu apavoradamente. Miguel não permitiu que Vitória informasse a Samuel que estava esperando seu filho, e quando o menino nasceu, foi assinado com o sobrenome de seu tio em vez do seu pai verdadeiro. Vitória não poderia estar mais feliz, pois acreditava que finalmente havia conseguido tudo o que um dia sonhou. Uma família com muito dinheiro, pensando que a partir daquele momento a sua vida seria perfeita. Mas, com o passar do tempo, ela percebeu o quanto estava errada porque a sua vida com Miguel era extremamente infeliz. Mesmo assim, Vitória não queria se afastar dele, porque aquele homem tinha muito dinheiro em suas contas bancárias e ela aproveitaria para manter seus luxos que desejasse. Ela estava tão cega por sua vida de ostentação que ela nem percebeu que seu amado filho cresceu com um homem que não amava de verdade e que tentou tornar a sua vida miserável. Enquanto o pequeno David crescia, ele parecia cada vez mais como seu verdadeiro pai, e por essa simples razão, Miguel desprezava cada vez mais. O homem começou a descontar tudo o que sentia pelo irmão com um garotinho, que não sabia por que aquele homem que ele considerava o seu pai o tratava daquela forma terrível. Aquela situação se tornou e estava ficando fora de controle e, pior de tudo, ninguém fez nada para impedir. Até que um dia, Miguel se descontrolou e Vitória encontrou seu filho no chão da sala, totalmente inconsciente e coberto de hematomas. A menina sabia o que estava acontecendo, mas decidiu ficar quieta e levou o pequeno David a um centro médico, onde ele disse que tinha acabado de sofrer um acidente e nada mais. O menino foi internado e estabilizado pelos médicos que fizeram uma série de estudos e então voltou para casa. Porém, à noite o estado de saúde do menino piorou. E Vitória acreditava que o garoto havia sofrido uma parada cardíaca. A mulher, então, correu novamente desesperada para procurar um médico que pudesse salvá-lo. Novamente, o menino foi levado ao hospital. A jovem mãe não sabia quanto tempo havia passado esperando o filho, pois para ela tinha sido uma eternidade. Mas então, eles informaram que, graças a Deus, conseguiram estabilizar o pequeno David. Porém, ele teve que ser transferido para outro centro hospitalar que tinha o equipamento necessário para que ele pudesse ser submetido a várias operações. Vitória, naquele dia, pegou todas as economias que tinha e dirigiu até a capital, onde era o hospital em que havia os médicos que poderiam salvar o menino. Porém, o que aconteceu foi que informaram a mãe de que nada poderia ser feito, pois o garoto tinha muitos hematomas e problemas que não foram resolvidos a tempo, e que logo seu filho teria que fazer algumas cirurgias perigosas e arriscadas, pois seu rosto estava desfigurado. A jovem mãe se recusou a acreditar que, por causa de sua despreocupação com seu filho, ele teria que deixar esse mundo. Então, desesperada, ela fez algo que nunca imaginou, que era entrar em contato com Samuel, o verdadeiro pai de David, que naquela época havia se tornado um cirurgião muito conhecido na capital. Samuel se surpreendeu ao ver a sua ex-namorada chegar com o sobrinho nos braços em sua clínica, que ele havia montado com grande esforço e dedicação. Vitória pediu a ele em lágrimas para deixar para trás todo o ressentimento e, por favor, salvar a vida de seu filho que precisava ser operado com urgência. O homem tinha um grande coração e não guardava rancor daquela mulher pela qual ele sentiu pena. Então, concordou em fazer, porque quando ele olhou o pequeno David, sentiu uma estranha conexão, que disse que não poderia deixar que ele partisse sem primeiro tentar fazer algo por ele. Naquela noite, Samuel se preparou para a operação. Quando se encontrou com um pequeno no quarto, David olhou em seus olhos antes que a anestesia fizesse efeito e as lágrimas começaram a molhar as suas bochechas. Samuel tentou acalmá-lo e dar-lhe segurança, dizendo que não permitiria que nada desse errado. Você verá que em alguns dias você estará em casa com seus pais, e vocês continuarão sendo uma pequena, mas grande família feliz, o médico disse.
Mas, para sua grande surpresa, foi quando o pequeno David chorou mais e sussurrou algo que o deixou paralisado. Eu não quero ir para casa. Meu pai é muito mau e foi ele que me deixou assim. Por favor, não me deixe voltar lá. Naquele momento, Samuel sentiu uma necessidade urgente de protegê-lo. E depois de embalá-lo em seus braços, prometeu que não deixaria o seu irmão tocar em um único fio de cabelo dele novamente. O pequeno David adormeceu e então começaram a operação, que terminou 5 horas depois, tendo um resultado realmente excelente. Enquanto David descansava tranquilamente na cama do hospital e se recuperava, Samuel dirigiu-se à casa do seu irmão para cumprir a promessa que havia feito ao menino. Ele chegou e confrontou Miguel pelo que ele tinha feito. O homem nunca mais esperava ver o rosto do irmão, mas lá estava claramente pelo pior motivo. Eu não entendo como você conseguiu fazer algo com seu próprio filho. Talvez você esteja louco, seu doente. Depois de ouvir essas palavras, Miguel riu dele e finalmente disse: David? Confessou. Ele nem é meu filho, seu idiota. Quando a Vitória fugiu comigo, ela já estava grávida. Então, meu plano saiu muito melhor do que eu esperava, irmãozinho. Finalmente eu tive a oportunidade em minhas mãos para fazer você ver tudo o que eu tive que passar pelas mãos de meu pai. E não teve melhor maneira do que com seu filho. Samuel ficou chocado com o que Miguel acabou de dizer. David era seu filho e seu irmão tinha feito de tudo de propósito para se vingar dele. O jovem médico foi esperto e antes de chegar na casa, havia deixado um gravador em seu bolso. Naquele momento, ele chamou as autoridades prendendo seu irmão para que ele não escapasse, pois certamente ele tinha que pagar por cada um de seus atos. E tudo estava provado. Finalmente, Miguel foi preso e Vitória foi julgada da mesma forma perante um juiz, que tirou dela a custódia do pequeno David, que passou para as mãos de seu verdadeiro pai, que jurou perante a lei e a seu filho de protegê-lo e amá-lo para sempre. Queridos amigos, infelizmente, existem pessoas que são capazes de fazer coisas horríveis para nos ver cair e nos fazer sofrer. E Miguel cresceu muito com ressentimento por alguém que não era culpado por sua infância terrível, que o traumatizou e não encontrou melhor forma de se vingar do que desferindo tal maldade em cima do irmão e do pobre David. Um fato realmente triste e lamentável. Deixe pra gente nos comentários o que acharam da história de hoje. Um abraço e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias fascinantes.